Olá, está no ar mais uma edição do Câmara Rio Debate. O tema de hoje é empreendedorismo jovem. No Rio, 7% dos empreendedores formais cariocas têm menos de 25 anos e têm se destacado principalmente no setor de serviços. São jovens que, na contramão do desemprego e das dificuldades de obter uma fonte de renda, têm assumido protagonismo profissional e autonomia financeira. É o que nós vamos abordar agora aqui no estúdio com os nossos convidados. Comigo hoje aqui está o Rodolfo Lopes, que é publicitário, empreendedor, executivo com experiência em gestão estratégica de negócios e de projetos de inovação e sustentabilidade. Ele também é presidente do Instituto de Formação de Líderes do Rio de Janeiro. Olá, Rodolfo, seja bem-vindo. Obrigado, Monique. Também com a gente hoje o Pedro Rafael, que é presidente do Conselho Empresarial de Jovens da ACRJ, a Associação Comercial do Rio de Janeiro. O Pedro tem 31 anos, é internacionalista, jornalista e empresário. Atualmente está presidente do Conselho Empresarial de Jovens e é especialista no Instituto Millennium. Oi, Pedro, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Monique, um prazer estar aqui com vocês hoje. Aqui no estúdio também está o Matheus Vasconcelos, que é presidente do Lide Futuro RJ, que é um movimento empresarial que reúne jovens entre 20 e 39 anos, ele tem 30, e é formado em engenharia mecânica. Ele foi o primeiro estagiário da concessão Rio Galeão e rodou diversas áreas até virar responsável pelo planejamento técnico e financeiro de toda a engenharia, central de comando e operação e gestão de água e energia. Bem-vindo, Matheus. Obrigado, boa tarde. Nossa equipe conversou com a idealizadora da startup Barcos, que tem revolucionado a educação financeira no Brasil. O projeto que leva o ensino à população de baixo poder aquisitivo e também às empresas surgiu quando a criadora Bia Santos e um amigo tinham 20 anos de idade. Vamos ver. Oiê, meu nome é Bia Santos, eu sou fundadora e CEO da Barcos, que é uma startup de educação e inclusão financeira, e eu vim compartilhar com vocês um pouco da minha história enquanto jovem empreendedora. Eu sou aqui do subúrbio do Rio de Janeiro e o meu primeiro contato com esse tema, que se transformou no meu grande propósito e, consequentemente, também no meu tema de negócio, foi durante o ensino médio. Por conta de um programa de iniciação científica e apoio de 2 professores, eu comecei a estudar sobre educação financeira e esse foi um tema que mudou completamente a minha vida, ainda no auge dos meus 16 anos. Foi por isso que eu decidi fundar a Barcos alguns anos depois, com o objetivo de compartilhar sobre esse tema e apoiar a nossa população a se incluir financeiramente. Bom, esse foi um sonho de negócio que começou quando eu tinha 19, 20 anos, então eu comecei a empreender muito jovem. E eu lembro de alguns desafios e dificuldades que eu tive na época de, primeiro, me entender enquanto empreendedora, enquanto dona do meu próprio negócio, e também de ter recursos, de ter suporte para esse início de processo. E eu percebo hoje que, por mais que 8 anos já tenham se passado, ainda é bastante difícil para o jovem se colocar nesse lugar de que ele pode se empreender, de que ele pode explorar diferentes áreas de aprendizagem, áreas de atuação, e que ele pode também, como uma alternativa ao mercado de trabalho tradicional, começar a empreender o seu próprio negócio. E esse é o meu grande sonho, que a gente possa incentivar mais jovens a também começar os seus empreendimentos e ver isso como uma baita possibilidade de um futuro brilhante. Nós assistimos aí a Bia Santos e um amigo, 2 jovens, que assim como vocês, também começou muito cedo. Como é que é esse início? É sempre solitário? Começando pelo Matheus. O começo é muito difícil, é uma solidão entre você e seus sócios. O começo é principalmente uma parte de muito aprendizado, porque você acha que tem uma ideia e você acha que sua ideia dá certo. Então, assim, até você tirar do papel para começar a executar ela, sem dúvida alguma, o começo é mais difícil. Até as coisas tracionarem, começarem a andar um pouco, sem dúvida alguma, eu tenho certeza que eles passaram por bastante dificuldade. Parabéns pela coragem deles. E Pedro, reforçando o que Matheus disse, a gente tem uma estatística que 88% dos jovens realmente iniciam aí a carreira de forma solitária. Difícil mesmo. Sem dúvidas, Monique. Eu acho que essa carreira solo vem muito com a atual situação do nosso país, da nossa cidade e do estado, onde, infelizmente, tivemos uma grande quantidade de desemprego e as pessoas acabam tendo que enveredar por um empreendedorismo de fato. Tem um livro que o título é De 0 a 1, onde, complementando o que o Matheus estava falando dessa dificuldade,
É muito mais difícil você fazer do zero, ou seja, construir do zero para um, do que aí a partir daí você já tem um grande investidor, ser uma startup, quem sabe virar até um unicórnio no futuro, porque de 1 para 2 já fica mais fácil, porque você já tem alguma coisa de base. Então, esses mais de 80% de jovens, com certeza são não apenas empreendedores, mas para mim, na minha visão, são guerreiros, são heróis, que são os que vão manter o futuro do nosso país em chama. É isso, Rodolfo. Esse início é na cara, é na coragem, no ideal. É na cara, é na coragem, mas eu tive um pouquinho de sorte, assim, meu início, acho que eu estou entre os 22%. Meu primeiro empreendimento foi uma empresa familiar, né? Então eu tinha suporte de pai, de tios e tudo. É claro que as iniciativas que eu estava protagonizando, tinha que aprender e aprender sozinho, mas eu tinha um suporte em casa, né? Para determinados assuntos, para dúvidas, para conseguir avançar dentro de uma estrutura, né? Nem todo mundo é assim, mas eu acho que tive sorte nesse sentido. E em que momento você decidiu empreender? O que levou você a empreender? Na época era uma oportunidade de mercado nossa, assim, familiar. Meu pai trabalhava numa grande empresa de mídia, né? E assim, ele sempre recebeu muitas demandas além do que a função de trabalho dele permitia. Então eu estava na faculdade ainda de publicidade, mas aí a gente fundou uma empresa familiar de consultoria na área de inteligência empresarial, inteligência competitiva e segurança mesmo. E eu fui aquele CEO lá que peguei a bandeira familiar e toquei a empresa no início, né? E você, Pedro, o que levou você a empreender? Eu também tive, graças a Deus, uma base familiar muito empreendedora e empresarial. Então, meu pai também, por coincidência, um pouco na área de comunicação, com relações públicas, por isso eu fui para relações internacionais. E ele já tinha sua empresa e hoje já tem aí mais de 25 anos de existência a empresa dele. E isso me incentivou a ter a minha própria empresa de consultoria. Eu também já fui da área de comunicação, já tive rádio, já tive jornal. E tudo isso me fez querer empreender sempre mais, porque me faz acreditar num Brasil próspero, num Rio de Janeiro próspero, com oportunidade para todos os jovens e poder, principalmente, Monique, abrir portas para quem está vindo atrás de nós. A sua liderança ela começou muito cedo, né? Você não só foi inspiração para muitos jovens, como representou milhares deles, né? Mas em que momento acontece essa imersão no empreendedorismo? Foi quando, saindo da faculdade, eu vi que enxerguei um espaço ali de consultoria, principalmente na área de relações internacionais. O brasileiro, de forma geral, ainda não entende, ou naquele então não entendia tanto, agora entende um pouco mais o mundo e onde nós estamos situados na América Latina, tanto que a minha empresa é focada principalmente no mercado latino-americano, então de consultoria. Então, foi nesse gap, nesse espaço, nesse vácuo que eu enxerguei a oportunidade. Agora, Matheus, para fugir do desemprego, que é uma realidade, né, que traz desesperança para os jovens, muitos dizem, eu quero ter o meu próprio negócio. Mas não basta ter coragem, precisa de planejamento, de estratégia? Precisa e precisa muito. Assim, até pegando no gancho no que eles falaram, assim, eu sempre senti que eu seria empreendedor. Então, desde pequeno eu estava acostumado a vender as coisas em casa, venho de uma família empreendedora e por muito tempo eu trabalhei numa grande empresa, uma espetacular empresa, mas senti que não era para mim. E você, para fazer esse salto, é quase um salto de fé, né? Uma terminologia em inglês que a gente usa muito, você precisa de muito planejamento, né? Ele tem um pouco menos, óbvio que ele tem muita fé, muita crença em você, mas é um pouco romântico acreditar que sem planejamento, sem você pensar o máximo das variáveis possíveis, você vai dar certo. Então, é preciso que tenha muito planejamento, é preciso pensar nos detalhes e não se frustrar com o planejamento errado, tá? Então, tem uma frase, né, muito séria, assim, a única certeza de qualquer planejamento é que você vai errar. Mas a diferença é que ele te dá um parâmetro do quão longe você está ou quão perto você está do que se determinou como sucesso. Olha, nós temos alguns números que trazem essa radiografia do empreendedorismo jovem no Rio de Janeiro. 7% dos empreendedores do estado são jovens, com idade entre 18 e 24 anos. 88% trabalham por conta própria. Cerca de 97 mil dos empreendedores nessa faixa etária são homens. Já as mulheres correspondem a 38%.
A gente precisa mudar isso aí, hein? A mulherada tem que reforçar esses números. Agora, deixa eu perguntar para vocês, por que o setor de serviços é o preferido para o jovem que quer empreender? Cara, eu digo que o setor de serviços, ele tem uma barreira de entrada menor, tá? Ele tem uma barreira de entrada menor, então isso faz mais sentido econômico o cara ir para lá. Além dele ter uma barreira de entrada menor, ele também está muito mais próximo do conhecimento que as pessoas têm ali no dia a dia. Então, migrar para o serviço é algo que demanda basicamente mão de obra, então sem HH que você está pagando. Você consegue arcar com esse custo, você consegue se organizar, diferente às vezes de abrir um comércio, que você depende de comprar mercadoria, você tem uma defasagem de fluxo de caixa, você precisa de algum tipo de investimento. Então, principalmente a barreira do investimento leva para o serviço e, claro, assim, o serviço, a gente pode ver, deve ser provavelmente mais de 70% do PIB, é o que mais tem diversidade também de opções para trabalhar, né? A economia migrou de uma economia mais focada nos bens e está cada vez mais caminhando para os serviços. É isso, Pedro? Sem dúvida. E aí entra um pouco do network. O jovem, ele tem um pouco da cara de pau de correr atrás, ele não tem tanta timidez. Então, no momento que você vai criando o seu network, o seu conhecimento, vai ficando... tem um espaço nas associações, nos grupos empresariais, você acaba gerando ali uma oportunidade de oferecer o serviço, seja ele qual for. Agora, Rodolfo, como as ferramentas que a gente tem hoje, mídias sociais, por exemplo, elas ajudam ou fortalecem o jovem que decide empreender? É extremamente importante. Primeiro que hoje em dia, você precisa ter uma presença digital forte, né? E além dessa presença digital, as redes sociais no geral, elas possibilitam que você esteja em qualquer lugar, em qualquer hora, né, sem nenhum custo. Só com o seu celular, por exemplo, você já consegue fazer um vídeo, consegue oferecer o seu serviço para uma pessoa que está em qualquer outro lugar do mundo comprar, né? Então, facilita esse trânsito da informação, né, esse trânsito de você conseguir ofertar. E a ferramenta é extremamente necessária, principalmente para quem está começando. Olha a dica aí. Posso fazer um gancho no Claro. que ele falou que eu acho interessante? A parte digital é fundamental, mas eu recomendo muito, assim, não diminua a importância do presencial. Exato. Não diminua a presença de falar com alguém, olhar no olho de alguém, apertar a mão de alguém. A gente acabou migrando muito para o digital, que é o certo, mas talvez tenha perdido a linha do equilíbrio. Então, saber equilibrar os canais que você usa é fundamental, principalmente no começo, onde as pessoas compram muito mais o empreendedor do que a empresa. E nisso a gente encontra alguns pilares: aperfeiçoamento, conhecimento, Perfeito. Networking. Né? Exatamente. Olha, nós vamos para um breve intervalo agora. Na volta, a gente segue falando sobre empreendedorismo jovem no Rio e aproveito para lembrar que você pode participar do debate dando a sua opinião através das nossas redes sociais. Até já! O Câmara Rio Debate está de volta. Hoje o nosso bate-papo é sobre o protagonismo dos jovens cariocas quando o assunto é empreendedorismo. Aqui no estúdio comigo estão o Rodolfo Lopes, que é publicitário, empreendedor e presidente do IFL Rio de Janeiro, Instituto de Formação de Líderes. O Pedro Rafael, que é jornalista, empresário e presidente do Conselho Empresarial de Jovens da ACRJ, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, e o engenheiro e empresário Matheus Vasconcelos, que é presidente do Lead Futuro RJ, um movimento empresarial que reúne jovens entre 20 e 39 anos. Eu vou abrir esse segundo bloco perguntando para todos vocês por que vocês enxergaram no Rio um potencial para investir. Excelente pergunta. Eu acho que veio um pouco de amor pela cidade mesmo, então eu sou nascido e criado aqui. Parece até um papo meio romântico, mas de fato é muito verdade. Assim, então a gente até manteve a sede das duas empresas aqui no Rio. Mas assim, da mesma forma, eu falo sempre, assim, poucas pessoas sabem, mas o Rio de Janeiro é o terceiro menor estado da federação a nível geográfico, mas a gente ainda é o segundo em PIB. O que significa dizer que com muito pouco espaço ainda gera muita atividade econômica. Então, é claro que existe sempre uma agenda muito ruim que a gente tende a falar do nosso município, do nosso estado, que a gente às vezes esquece. Mas ainda existe muita atividade econômica, ainda tem muita coisa relevante acontecendo no Rio, além, é claro, a gente é a cara do Brasil no mundo todo. E Pedro, e você? O que você enxergou aqui, o Rio como um local potencial para investir, além de todas as belezas que a gente tem na cidade? Sem dúvida, como o Matheus falou, o Rio é a vanguarda do nosso Brasil, foi capital.
o Rio é uma referência mundial. Eu digo muito, uma frase que eu aprendi na faculdade, nas primeiras semanas de aula, que o Rio é o mundo e o mundo é o Rio. Então, o Rio de Janeiro para a América Latina é uma grande referência de maneira não apenas turística, mas empresarial, de investimentos. Lá na Associação Comercial mesmo, nós, ou eles, né, não era a minha época, mas foi criada a Agência Rio, que hoje é Rio Negócios. Então, a gente sempre buscou captar o investimento para o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro seja a porta de entrada do Brasil para o mundo e de saída também. Então, tem uma frase que eu vou adaptar aqui para o nosso momento, a nossa cidade. Eu já saí do Rio, tá? Fui, voltei, morei 1 ano em Brasília, mas que eu não quero morar em outro país, quero morar em outro Brasil, eu vou adaptar para o Rio. Por que morar em outra cidade se eu quero morar em outro Rio de Janeiro? E para a gente poder morar, para que possamos morar em outro Rio de Janeiro, temos que ter jovens empenhados, claro, com pessoas sêniores, com a disposição de nos guiar, de nos apresentar as boas práticas, mas só assim que a gente vai ter um novo e outro Rio de Janeiro, que vai ser uma grande cidade, já é uma grande cidade, mas vai continuar sendo uma grande cidade para o futuro. E Rodolfo, é isso, o Rio tem esse potencial, tem futuro? Tem muito futuro, tem muito potencial de crescimento, né? A gente ama o Rio e quer ver o Rio assim, crescer, se desenvolver, né? A gente tem aqui, culturalmente, a gente é muito rico, né? Berço do samba, mídia, parte cultural toda do Brasil, praticamente assim, nasce aqui e cresce muito aqui. Como o Pedro falou, a gente no turismo, então, é um potencial incrível que ainda tem muito para crescer. E a gente, todo empreendedor que empreende no Rio conhece a dificuldade que é empreender no Rio, mas o amor pela cidade fala mais alto. Então, a gente sabe que o Rio pode mais. E por isso não desiste e quer continuar fazendo parte desse desenvolvimento carioca, né? Agora, quando a gente fala de propósito, os jovens levam isso em consideração? Eu tenho um propósito ou isso vai surgindo no meio do caminho? Eu acho que levo em consideração, com certeza. No início pode ser um propósito mais romântico e depois ele vai se tornando um pouco mais realista, vai amadurecendo esse propósito. Mas o jovem, ele é idealizador e ele começa a empreender por um ideal, com certeza. E Pedro, quais as dificuldades nesse início que levam muitos jovens a desistir? Infelizmente, a burocracia do Estado, né? E do Estado aqui eu me refiro município também. Infelizmente, nós temos uma cultura no Brasil do serviço público, onde muita gente, muitas famílias se estruturam como funcionários públicos. Eu não tenho nada contra que sejam, mas acabam perdendo as suas vocações, seus propósitos, como o Rodolfo estava falando aqui, por causa de uma estabilidade. E o empreendedor muitas vezes não tem essa estabilidade no início, vem alcançar ela com o tempo. Se nós tivermos uma geração de jovens que enxerguem realmente o empreendedorismo e insistam no seu empreendedorismo e não apenas no serviço público, que vai ter outra parcela que vai estar empenhada em ser bons funcionários públicos. Nós hoje temos faculdade de administração pública em gestão pública em diversas universidades particulares e públicas. Tenho certeza que a gente vai conseguir que esses jovens não tenham essa dificuldade da burocracia. Então, a gente, pelo menos na associação, e tenho certeza que o Rodolfo e o Matheus olham muito isso da gestão privada estar sempre aliada com a gestão pública, porque uma não anda sem a outra. E você, Matheus, o que não deixou você desistir? Cara, uma série de coisas de fato. Tem uma questão do sonho, mas tem uma questão que muito que não me deixou desistir, eu acho que talvez é link um pouco que o Rodolfo falou de propósito, que no Brasil, de certa forma, ele criminalizou a palavra empresário, a palavra empreendedor. E eu falo muito assim, não existe nada mais social do que uma empresa bem-sucedida. Então, uma empresa bem-sucedida, um conjunto de empresas bem-sucedidas, são elas que pagam os impostos, são elas que empregam as pessoas, são elas que dão a qualidade de vida, são elas que tiraram a gente da miséria até antes da Revolução Industrial e fez a gente chegar até hoje, botando foguete na lua e por aí vai. Muito do que me mantém fazendo isso é porque eu de fato tenho um sonho de poder construir algo hoje nas minhas empresas, algo grande, algo que satisfaça tanto as demandas do que a gente atende, quanto as minhas próprias demandas pessoais.
Acho que tem um pouco de loucura no meio disso, porque de fato você encontra muita dificuldade. Você encontra muita dificuldade, você encontra dificuldade a nível burocrático, você encontra dificuldade pela própria concorrência, o que é ótimo para o consumidor. Mas quando você está do lado, que você está competindo, você sabe a grande dificuldade que é. No final das contas, a questão do propósito vai muito em linha com isso. É ele que te mantém são na hora que talvez o seu racional fale, cara, talvez esteja na hora de desistir e vamos para outra coisa mais fácil. A gente tem esse número, né, de 7%, a gente está falando de um protagonismo Rio de Janeiro, né, aqui estado, cidade também, a gente tem muitos jovens empreendendo na cidade, mas a gente sabe que, embora tenha essa relevância, ainda é um número muito pequeno, principalmente se tratando de Brasil. Vocês concordam que faltam políticas públicas para incentivar os jovens que ficam tão desanimados porque esbarram na dificuldade do primeiro emprego, em obter a renda? Eu acho que sim, mas eu acho mais interessante. Na verdade, eu não diria que faltam políticas públicas. Eu diria que o nosso problema é o contrário. A gente tem um excesso de políticas públicas. Então, deixar o empreendedor, de fato, assim, vai para a competição, vai competir, é mais saudável. E veja, o motivo é simples, tá? É muito difícil alguém no governo, com a melhor das boas intenções, e eu geralmente acredito que as pessoas que estão lá têm suas boas intenções, a maioria delas, senão estaria num caos muito pior. Mas a grande diferença é que uma pessoa que está no gabinete, ela não consegue olhar cada decisão que vários diferentes empreendedores ao redor da cidade, do estado, do país, querem tomar. Então, quanto mais liberdade você der para essas pessoas tomarem a decisão, maior a chance dessas pessoas conseguirem evoluir. E se não evoluírem, também faz parte do empreendedorismo. Dar errado faz parte, não é vergonha para ninguém e você vai ter que tentar de novo. Uns pela própria necessidade e outros pelo aquele desejo desenfreado de conseguir construir algo no seu nome. Isso, Pedro, você concorda com o Matheus? Eu diria que essas políticas públicas vão além. Não apenas as políticas vêm pelo Executivo, mas as leis do Legislativo, Monique. Existe um excesso de leis que nos impedem de poder avançar. Nós queremos, não podemos. A partir do momento que, uma hipótese que houvesse um revogaço de milhares de leis, como o Matheus falou, que não tem como ser fiscalizado na ponta, ou quando é fiscalizado existe uma dupla interpretação da lei, porque temos leis recentes e leis dos anos 80 a 90. Então, isso acaba dificultando, às vezes, um serviço ou outro, né? um empresário ou outro. Então, o fiscal ele vai interpretar da forma de quando ele entrou na fiscalização ou na última lei que foi há X tempo atrás. Então, acho que é isso. A gente precisa ter uma grande mudança, um revogaço de verdade e não continuar celebrando que na atual legislatura já aprovamos 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 leis. Para mim, eu estaria celebrando aqueles que estivessem acabando com as leis. Mas não acabar para que haja uma anarquia. Acabar para que haja uma possibilidade de maiores investimentos, maiores oportunidades daqueles jovens e não jovens, o empreendedor em geral, carioca no nosso caso, possa ter mais vontade e se sentir mais confortável em investir na nossa cidade e não desistir da cidade. É isso, Rodolfo. O jovem ele precisa dessa revolução nas leis, como o Pedro falou, o Matheus também tocou no assunto, para poder investir, ter liberdade, autonomia. Com certeza. O sistema empreendedor no geral, né? A gente precisa no Brasil de menos burocratização, mais desoneração, né? de leis, de impostos, para facilitar e para o Rio ser realmente um ambiente que consiga gerar negócio. Um ambiente assim como um jardim, né? Tipo, para que o empreendedor seja aquele jardineiro lá que vai plantar e fazer o negócio dar certo, assim, esse terreno fértil, né? E só vai ser um terreno fértil só possível se a gente tiver mais liberdade, menos burocracia. O que o Pedro falou e o Matheus, eu concordo no número e grau, mas eu acredito também que a educação, Monique, ela pode ajudar muito esse novo empreendedor, esse jovem empreendedor. Assim, a gente teve o exemplo da startup da Barcos,
que é para empreendedores jovens, né, que é para uma classe que talvez não esteja sendo atendida com a educação financeira. E assim, é básico você ter uma educação financeira hoje para você conseguir basicamente viver, né, para você saber como lidar com cartão de crédito, por exemplo, né? E para você empreender também, como é que você paga imposto, como é que você faz um fluxo de caixa. A educação pode ajudar muito a gente a desenvolver mais empreendedores. Eu sei que está em tramitação no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados, foge um pouco aqui da alçada municipal, mas uma lei que eu até entendo a razão dela existir, onde garante, por lei, o direito da criança a brincar. Eu entendo a razão dela existir porque existe muita mão de obra infantil, mas a gente está discutindo coisas que já deveriam ser um hábito, uma cultura, entende? Um consenso no brasileiro. Então é esse o congresso que a gente vai querer estar aprovando e aí eles comemoram quando aprovarem 5, 10, 15 leis. Olha, a gente já está caminhando para o fim, mas eu quero saber de vocês quais conselhos vocês deixam para o jovem que está assistindo e que decidiu empreender, se inspirou em vocês. Começando pelo Matheus. Bom, cara, primeiro, não desistam do sonho, e aí não é papo romântico mesmo, assim, de fato começa como um sonho, mas vocês veem, todas essas grandes empresas, um dia elas foram pequenas, e os caras não desistiram, tá? Para amparar esse lado mais sonhador, seja muito pragmático. Então, use números à exaustão. Não dê um segundo, não deixe de analisar uma variável que seja. Debata muito, tenha pessoas boas ao seu lado, principalmente que você possa falar exatamente o que você pensa, sem nenhum filtro, que eles façam as críticas e que você ouça a crítica. A crítica é feita para ouvir e refletir, não é para dar resposta. Se vocês seguirem nesse caminho, a chance aumenta muito. Sabe, é muito difícil, mas, cara, no final das contas, vale muito a pena. Não desistam do sonho de vocês e vamos empreender. E qual o seu conselho, Pedro? Uma vez eu estava em reunião com outros jovens, mas da América Latina, no Panamá, isso faz alguns anos, e o então presidente da Costa Rica, ele falou uma frase para nós, que foi: não tenham medo de pensar diferente, mas tenham medo que pensem por você. Então é isso que eu digo, não tenham medo de empreender, não tenham medo de correr atrás dos seus sonhos, porque o Rio de Janeiro que nós amamos, ou o Brasil que nós amamos, depende de nós. E sem nós, a gente vai ter alguém pensando por nós, que nós desejamos como jovens, né? Um pouco, às vezes, rebeldes, um pouco insistentes, mas sempre com um propósito, uma vocação no coração. Então, não deixem de pensar diferente. Só tenham medo que pensem por vocês. Boa. E você, Rodolfo? O meu conselho, eu poderia falar aqui para seguir o Matheus ou seguir o Pedro, que vocês já estariam bem, mas porque eu sou fã dos dois, são grandes amigos. Mas acredito em vocês, assim, esse jargão aí de você acreditar em si mesmo, mas não é um acreditar assim romântico, é acreditar em você se preparar para correr atrás dos seus sonhos, se preparar para se educar, né? Se preparar para ser disciplinado e enfrentar todos os desafios que o empreendedorismo vai requerer de você. Olha, com o currículo de vocês, a gente precisava de um programa maior para aumentar esse bate-papo, mas eu quero saber rapidinho, porque a gente já está encerrando, 2 características de um empreendedor jovem de sucesso. Obstinado e técnico. Pedro. Persistente e estudioso. Curioso e persistente. Tá certo, espero que vocês tenham anotado aí. Quero muito agradecer a presença dos nossos jovens e brilhantes convidados, o Pedro Rafael, o Rodolfo Lopes e o Matheus Vasconcelos, aqui no programa de hoje, e a você que nos acompanhou até agora. O Câmara Rio Debate termina aqui. Para ficar por dentro da nossa programação, basta acessar o site câmara.rio e também as nossas redes sociais com o @CâmaraRio. Muito obrigada e até o próximo encontro. Tchau, tchau.